Olá, povo de Deus! É chegado o momento do nosso devocional diário. O ponto alto do nosso devocional diário é a leitura de uma porção da Bíblia Sagrada. E fazemos comumente, aqui na versão da Bíblia de Jerusalém. Lembrando que a Bíblia de Jerusalém é uma versão católica. Contém 72 livros. Contudo, eu sou um pastor evangélico, oriundo da Reforma Protestante. E nada nos impede de ler uma Bíblia que seja católica. Eu não lerei os 6 livros que excedem o número de livros do cânon evangélico, ou do cânon protestante, ou da Bíblia dos evangélicos, que contém 66 livros. Mas gosto da linguagem, da leitura da Bíblia de Jerusalém. É uma edição da editora Paulus, editora muito famosa. Então nós estamos aí seguindo na leitura da Bíblia, já lemos inúmeros livros, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nesse propósito de lermos todos os 66 livros da Bíblia evangélica, na versão da Bíblia católica, e estamos lendo atualmente a primeira carta de Paulo a Timóteo. Já vamos ler hoje o último capítulo, não vamos ler todo, vamos dividi-lo, parte hoje, e concluiremos a segunda parte, concluindo a leitura da carta amanhã. Capítulo 6, versículos 1 até o versículo 2, Paulo vai tratar com o seu filho na fé, o pastor Timóteo, sobre a situação dos escravos naquela época, onde havia os escravos. Do versículo 3 até o versículo 10, nós vamos fazer a leitura do retrato do verdadeiro e do falso doutor. Vamos à leitura. Capítulo 6 de primeira carta a Timóteo. Os escravos, do 1 ao 2, versículos 1 e 2. Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar os próprios senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Os que têm senhores fiéis não os desrespeitem por serem irmãos. Ao contrário, sirvam-nos ainda melhor, porque são fiéis e amigos de Deus e se beneficiam de seus bons serviços. Aqui, nessa segunda parte, retrato do verdadeiro e do falso doutor, a leitura começa assim: eis o que deves ensinar e recomendar. Se alguém ensinar outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina conforme a piedade, é porque é cego, nada entende, é doente, à procura de controvérsias e discussões de palavras. Esse é o falso doutor da lei, que Paulo se refere aqui nesta carta a Timóteo, a primeira. Ele diz aqui: daí nascem invejas pelo exercício do falso profeta, do falso doutor das Escrituras. Daí nascem inveja, brigas, blasfêmias,
as más suposições, altercações intermináveis entre homens de espírito corrupto e desprovidos de verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Vejam, uma das características do falso mestre, do falso profeta, além de fazer uso do texto bíblico de maneira a buscar o seu próprio interesse, numa interpretação inspirada pelo Espírito Santo, ele ainda visa lucro, enriquecimento. Olhe a sua comunidade, olhe a sua denominação, observe o seu líder, se ele é piedoso de verdade ou se faz uso de uma suposta piedade visando o lucro, a riqueza terrena e não a celestial, né? Prosseguindo. A piedade é de fato grande fonte de lucro, mas para quem sabe se contentar. Ele já começa a discorrer sobre as características do verdadeiro mestre da lei, profeta. Ele diz: pois nós nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma dele podemos levar. Se, pois, se enriquecer, repetindo, se, pois, temos alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. Ora, os que querem se enriquecer caem em tentação e cilada e em muitos desejos insensatos e perniciosos, que mergulham os homens na ruína e na perdição. Em outro ponto da Bíblia Sagrada, há um versículo que diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Muito bem, o dinheiro é bênção, né? O dinheiro nos dá condições de adquirir bens, propriedades, custear estudos, prover o sustento de uma família. Ele não pode ser o Deus, o mamon daquele que o tem, né? Mas que cada um de nós sejamos servos fiéis de Deus, o Deus Todo-Poderoso, e fazer uso do dinheiro de maneira equilibrada, abençoadora e que seja proveito para nós. Prosseguindo, porque a raiz de todos... Aqui vem o versículo que eu até dizia que era em outra porção da Bíblia, está exatamente aqui na sequência da nossa leitura. Ele diz aqui, ora, os que querem se enriquecer caem na tentação e cilada, em muitos desejos insensatos e perniciosos, que mergulham os homens na ruína e na perdição, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, por cujo desenfreado desejo alguns se afastaram da fé e a si mesmos se afligem com múltiplos tormentos. O retrato do verdadeiro e do falso mestre, do falso doutor, pregador, proclamador das Escrituras. Observe o texto sagrado, aprenda com as orientações que o apóstolo Paulo escreveu ao seu filho na fé Timóteo, pastor em Éfeso. Seja abençoado com essas porções. Eu, pastor Vandelcio, do Centro Evangelístico Nova Vida, que fica localizado o seu salão de culto no bairro Batista Campos, na Praça Batista Campos, o trecho da praça que é a Rua dos Mundurucus, número 1722, no segundo andar. É o lado
lado esquerdo do prédio é uma autoescola. Servir de referência para você todos os domingos, às 18 horas. Iniciamos o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Se você chegar na frente da praça, de frente para o prédio, é possível que você já veja no segundo andar as luzes acesas e já nos veja lá posicionados para o culto, porque mudamos o local, saímos do salão mais interior, viemos para o salão que fica de frente para a praça, para dar mais visibilidade ao funcionamento da igreja. Amém? Fica o nosso convite. Estamos precisando de músicos que toquem violão, que toquem teclado, que toquem bateria, que toquem um instrumento para o louvor do culto ao Senhor. Se você está em casa, se você toca um instrumento, não está servindo ao Senhor em nenhuma igreja, você é nosso convidado para unir-se a nós, Centro Evangelístico Nova Vida, às 18 horas, domingo, na Praça Batista Campos. Seja abençoado com a porção de hoje, você e sua família, em nome de Jesus. Amém.